Obrigada, professor. Neste momento, nós vamos abrir para as perguntas. Então, quem tiver pergunta, eu peço, por gentileza, que se direcionem aqui, aonde eu estou, para fazer a pergunta para o professor. Boa noite, professor. Muito obrigado pela sua presença, pela apresentação, né? Foi muito eloquente, muito esclarecedora. O senhor colocou na sua apresentação que o profissional ele deve evitar impor uma visão, né, de religiosidade, impor uma visão de espiritualidade, e eu acredito que isso seja uma dificuldade, né, do profissional, porque muitas vezes nós, como assim, profissionais de saúde, a gente sempre tem algum tipo de visão para alguma coisa. E a pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: esse tipo de apresentação que o senhor colocou aqui, com esses dados científicos, com esses trabalhos, com essas pesquisas, é, isso é passado para o paciente ou é só uma entrevista informal? Porque eu tive a impressão de que muitos pacientes se convenceriam mais se fossem expostos, como o senhor colocou aqui, a esses conhecimentos, a esses dados científicos, né? E às vezes a gente, naquela situação de achar que é o dono do conhecimento da saúde, a gente acha que o paciente não vai entender isso. E eu acho que passar esse conhecimento, como o senhor passou aqui, seria uma forma de quebrar essa barreira e talvez fazer com que ele perceba o quão ele pode ganhar tendo acesso a um tratamento com esse tipo de visão. Obrigado. Ok, obrigado pela pergunta. Desculpe, você. Meu nome é Daniel, sou professor aqui da casa, do curso de odontologia. Daniel. Então, não há, que eu saiba, não há estudos sobre você contar para o paciente sobre as pesquisas. Mas falando da minha prática clínica, como que eu funciono. Vai variar muito de paciente para paciente, né? Tem pacientes que têm muito interesse. Inclusive, na TV NUPS, se vocês procurarem lá, tem um caso de depressão. Uma paciente, foi a paciente minha, foi minha professora na faculdade de medicina, depois foi paciente minha com quadro depressivo, e eu sabia que ela tinha interesse no assunto. E eu fiz a história espiritual dela e, e trouxe para ela a evidência científica, porque eu sabia que seria importante. Ela conta isso no vídeo, inclusive, que foi muito importante. Ela descobriu que tinha evidência científica, ela ficou mais interessada e tudo mais e tal. Então, eu geralmente, eu coleto a história espiritual, vou perguntando, e aí falo, aí tento levantar, e eu falo que ó, há estudos, de modo geral, há estudos mostrando, eu vejo na prática clínica, e há estudos também mostrando que quando a pessoa integra melhor a sua espiritualidade, tende a ter um melhor resultado nos tratamentos. Eu falo isso como eu falo para atividade física, como eu falo para outras coisas também. E se o paciente demonstra interesse, você tem alguma coisa? Eu pego e indico, às vezes eu indico um vídeo, eu indico alguma coisa, assim eu faço, e muitos pacientes gostam bastante, tá? E isso acontece, sim, com bastante frequência, tá? Professor, eu vou pedir para que o senhor componha a mesa e convido também o professor Arteiro para fazer parte. E aí, quem ainda estiver disponível para fazer pergunta, por gentileza, fiquem à vontade. Se você não quiser fazer aqui em pé, mas temos aqui também, é só levantar um braço, que aí a gente vai fazer você pode fazer a sua pergunta por escrito, que aí o professor também irá responder. Pode vir. Boa noite, professores. Boa noite a cada um. Chamo-me Davi Rabelo, sou cirurgião dentista também, tal como Daniel, mas um apaixonado por esse tema e, modestamente, também estudando um pouco. Professor, no que se refere ao sistema imunológico, estudos de diversas universidades, o senhor conhece todos com certeza, Iowa, Stanford, Harvard, mostram uma repercussão direta na elevação do funcionamento do sistema imunológico do paciente em face da presença da espiritualidade, da religiosidade. O senhor identifica uma certa resistência econômica em relação à abordagem de tema como esse,
para que isso seja divulgado de maneira mais intensa e tome espaço nas mídias? É a primeira pergunta. Se o senhor me permite uma segunda, o Brasil, no contexto mundial, em razão da formação de seu povo, em razão do ecumenismo que acaba também, de certa forma, reinando. Eu vi um determinado dado, pessoas que frequentam mais que uma religião. Isso é muito interessante, me parece um perfil muito brasileiro, né? Ponta de lança, é vanguardista neste campo? São essas duas perguntas a priori. Muito obrigado, já desde já. Eu agradeço muito as perguntas. Sobre a primeira questão, eu sinceramente nunca identifiquei uma resistência por motivos econômicos à questão da espiritualidade, tá? Nunca identifiquei. Pode às vezes acontecer de não ter interesse de promover, assim, porque não vai ter um lucro e tal. Embora algumas instituições de saúde estão preocupadas em promover porque vai ter plano de saúde, porque vai diminuir o adoecimento. Então, eu nunca vi. As resistências que a gente vê, de uma geral, são muito mais ideológicas, uma divisão de mundo mesmo. Os problemas que a gente vê quase sempre é um dogmatismo ideológico, que isso necessariamente não pode, isso é do mal, alguma coisa assim, e a pessoa... então, eu vejo mais... Esse é o problema. E a coisa é tão séria, só para vocês terem uma ideia, que eu orientei um doutorado em psicologia. Olha só como a coisa é séria. Doutorado em psicologia da Pedrita Reis, foi excelente o doutorado que ela fez. Ela investigou 4.000 psicólogos no Brasil inteiro. 4.000 no Brasil inteiro. E vocês acreditam que nós fizemos uma pergunta, era assim: a espiritualidade, de um modo geral, tem impacto positivo sobre a saúde. Você concorda ou não com a afirmação? Tá? Era uma pergunta assim. Hoje em dia não tem nem opinião, é um fato. De um modo geral, impacto de modo positivo. Ponto. Vocês acreditam que nos psicólogos, quanto maior o nível de formação científica, menos eles endossam essa afirmação? O psicólogo com doutorado e pós-doutorado é o que menos endossa. Seja, de alguma forma, o treinamento científico implantou crenças negacionistas anticientíficas nas pessoas. Isso é muito sério, a nossa academia. É muito sério. É muito sério. Você implementa crenças anticientíficas, negacionistas, como se fosse ciência, no treinamento científico das pessoas. Alguma coisa está errada, né? Então, eu acho que é muito mais nesse sentido. Isso é muito sério. Bom, a segunda pergunta do Brasil. Sim. O Brasil, na produção científica global, nós somos o 13º lugar no mundo. Na religiosidade, nós somos o 5º. O Brasil é um grande protagonista na religiosidade, no estudo de espiritualidade. E uma das áreas que o Brasil tem se destacado mais é justamente nesse estudo das experiências espirituais em si, como a gente está discutindo aqui no livro, por exemplo. As experiências de transe, experiências mediúnicas, experiências fora do corpo, experiências mais diversificadas. Neste aspecto, o Brasil tem se destacado muito nesse sentido, tá? E a ideia é motivar cada vez mais grupos a poder avançar e a gente poder realmente liderar. O Brasil já é um país, é um protagonista importante no mundo. Alguns dos principais cidadãos do mundo estão no Brasil, né? E o Brasil é respeitado internacionalmente nessa área e a gente pode avançar cada vez mais. E é importante que a gente traga a diversidade brasileira cada vez mais e dar a nossa marca nos estudos de qualidade na área. Boa noite. Meu nome é Ana Carla, eu sou assistente social de formação e trabalho no CAPS de transtorno, CAPS 3. E aí eu fiquei numa angústia danada, primeiro porque a questão da espiritualidade, religiosidade, para mim, é de extrema importância. Eu não tenho como trabalhar a pessoa, né? Então, parabenizar e confirmar que eu não estava doida, né? Porque quando a gente leva para a reunião de equipe, que a gente tem que abordar a espiritualidade do paciente, o povo olha assim para a gente achando que a gente é meio ET. E aí, essa para mim, é gratificante saber que isso é ciência, né? Me deixa muito mais confortável. Mas aí eu tenho uma outra questão. No caso dos pacientes com transtornos graves, a gente tem, na realidade, vou falar aqui da realidade, né?
E aí eu queria ver se tem estudos que me deem algumas respostas. Por exemplo, a gente tem uma proliferação de igrejas, isso é fato, né, na realidade de Manaus, e a gente vê muitos líderes religiosos despreparados. Então, a gente tem, inclusive, alguns líderes religiosos que dizem para a pessoa não tomar o remédio. E aí, dependendo da pessoa, né, da família, do nível de sanidade, ele tem lucidez e mantém, mas tem uns que realmente param. E aí, por que eu estou falando isso? Pelo lado da religião, se tem alguns estudos que apontam a religião, eu vou falar mais a questão da religiosidade, como um fator de adoecimento. Porque, por exemplo, a gente tem pacientes, aí o outro lado da moeda, que tem que são, por exemplo, tem uma orientação sexual, né? Questão de gênero, está batendo nas unidades de saúde, muito forte, e a família, por exemplo, é evangélica. E aí a gente tem coisas assim, absurdas que acontecem de violência, né, nesse adolescente ou nesse adulto, que entra na contramão da dignidade da pessoa. Então, nesse caso, a questão da religião e os seus conteúdos morais, nesse caso, ele é um fator de adoecimento. E eu queria saber, a minha pergunta, se tem algum estudo, porque não é que são contraditórios, mas são duas questões, um olhar diferente de uma mesma questão. Então, era isso, tá? Obrigada. Obrigado pela pergunta. Sim, sobre a primeira questão, inclusive a gente não citei aqui, mas a gente tem um estudo com transtorno bipolar também, com 160 pacientes com transtorno bipolar, lá do Hospital Universitário de Juiz de Fora, e a gente viu que mais ou menos 1/4 dos pacientes tinham conflitos sobre o tratamento por razões religiosas. Né? Não vou tomar lítio, porque é Deus que vai curar, aquela coisa toda. Como é que a gente faz isso de um modo geral? De um modo geral, frequentemente a gente vê, não é nem o líder religioso que fala, é o paciente que faz essas conexões. É aquela história de um ou outro. Do mesmo modo que, no ponto de vista clínico, tem gente que acha que tudo é terapia, tudo é remédio, tudo é o social, é a mesma coisa. Então, assim, vê que é do ser humano. O ser humano tem essas manias. Então, a gente pode chegar para o paciente e falar, olha, é muito importante a espiritualidade, a gente valoriza aqui, mas você também tem esse corpo e tudo mais, nós vamos tratar tudo isso junto, vamos integrar. Uma coisa está junto com a outra, né? E pode ter seria a religião, olha só, Deus atua também através dos profissionais, não é assim, né? E tal. Então, isso ajuda, de um modo geral, ele não sentindo que há uma oposição, ele muitas vezes fica mais confortável. Esse é o primeiro ponto. Mas e quando o líder religioso fala isso, fala aquilo? O que eu faço, às vezes, é pedir autorização do paciente para conversar com o líder religioso. Mas não para chegar também pedindo explicação, botando banca. Chega para o religioso e fala, olha, eu tenho um paciente que é da sua igreja. E é muito importante para ele estar na sua igreja, ele se mobiliza e tudo mais. Eu queria trabalhar junto contigo para ajudar este paciente. Ele tem o problema X, ele é bipolar, por exemplo, ele precisa de tomar lítio e não sei o que lá, e mais o que você está fazendo aí, nós vamos integrar para melhorar. Eu nunca tive uma resposta negativa. Quando a gente faz essa abordagem, não, fiquei ofendido, vou sair brigando. Não, você chama a pessoa, né, destrói, cria pontes, né? Vamos criar pontes. De um modo geral, dá certo, né? Nem sempre, mas de um modo geral dá certo. Sobre a outra questão também que você colocou, é claro que tem questões de abuso. Primeiro, obviamente, né, por exemplo, agredir alguém por causa do comportamento X ou Y, na realidade, não faz parte, a princípio, de nenhum comportamento, por exemplo, se é cristão, nesse sentido, né, da igreja. A gente tem uma questão delicada que a gente tem que separar, é o seguinte, né? Uma coisa é o juízo moral que as religiões vão ter sobre o comportamento X ou Y, que não é da nossa alçada. Do mesmo modo, a pessoa quer ser vegana ou não, eu não tenho que dizer que está certo ou está errado. É uma escolha do indivíduo que ele vai fazer uma coisa ou outra. Eu posso concordar ou posso discordar, né? Do mesmo modo, a escolha moral que a doutrina moral de cada religião é dela. Agora, aqui, isso é uma coisa. Outra coisa é quando aquilo está gerando um comportamento agressivo sobre o indivíduo, etc. e tal. E aí sim, a gente precisa de ajudar a intervir nesse sentido e muitas vezes a gente precisar
Aí vai variar em várias situações, né? Desde chamar a família para poder conversar e ver o que é possível fazer. Às vezes, conversar com a opção deles, com o próprio líder religioso, que pode ajudar, mesmo que não concorde com o comportamento X ou Y, pelo menos vai concordar que não pode ser agressivo, que não pode, etc. e tal. Então, são caminhos bem mais delicados que precisam realmente de muito tato, né, e engenho para lidar com essa situação. Mas, sem dúvida, são problemas que existem. Boa noite, professor. Muito obrigado pela sua palestra, muito esclarecedora. Meu nome é Flávia Cohen, eu sou professora da UFAM, do curso de odontologia. E lá a gente tem um projeto desde 2020 chamado Saúde, Bem-Estar e Espiritualidade, que é muito afim ao projeto da Liase aqui na UEA. Então, fico feliz de estar aqui. Essa semana chegou para a gente uma demanda de trabalho na faculdade, de que nós teríamos que fazer uma discussão da estatuinte da universidade, porque, enfim, o estatuto da universidade está sendo discutido, e fomos todos nos debruçar no texto, né? E já no texto inicial da denominação do que é a universidade, traz uma palavra que eu fiquei na dúvida se ela é a melhor palavra para se utilizar na definição ou não, que é laica. Vem assim, olha, universidade pública, gratuita, plural, laica, inclusive e socialmente referenciada. Eu fiquei pensando o que será exatamente que quer dizer laico. Fui procurar a designação disso. Encontrei assim definições um pouco contraditórias, né? E, por exemplo, tem uma que diz que laico é característico do que ou daquele que não faz parte do clero, que não pertence à instituição ou ordem religiosa, escola laica que não aceita ou recebe influência religiosa, que se opõe ao que é eclesiástico secular. Enfim, tem várias definições. E eu fiquei pensando no momento atual que a gente vive, com as evidências que a gente tem, de que não há uma dicotomia entre ciência e religião, mas que elas precisam andar juntas, de mãos dadas. Eu fiquei me perguntando se é que eu tenho que fazer uma contribuição a respeito disso na nossa estatuinte, se laico é a melhor terminologia para a gente usar nesse momento, ou se a gente deve substituir por alguma outra definição. Achei excelente sua pergunta. O problema, o diabo está nos detalhes, né? O que a pessoa está entendendo por laico? Há duas visões. Uma que é o laico original, que é a laicidade, que eu concordo, que é o seguinte, lógico, a universidade pública não pode defender uma religião sobre a outra, etc. e tal, não pode. O espaço público, ele não pode ter um predomínio, né? Defender uma religião, etc, etc. Isso ele não pode fazer. Isso é o laico, que ele vai criar condições, essa que é a ideia. Laico, ele cria condições para as manifestações mais diversas, livremente, em igualdade de condições para poder se manifestar. Isso é o laico. Existe o laicismo, que é uma postura ostensivamente antirreligiosa e anti-espiritual. As pessoas confundem laico com laicismo. O laicismo é entendido como uma postura anti-espiritual. Não se pode discutir espiritualidade e religiosidade na universidade. Isso é completamente fora e despropositado, como a gente está falando. E às vezes se coloca dessa forma mesmo. Por exemplo, na universidade, os alunos querem criar um grupo de católicos que vão se reunir para poder orar. Não pode. Como você não pode? Claro que pode. Mas pode criar um grupo político para alguma coisa, aí pode. Mas por que um pode e o outro não pode, né? Então, você acaba tendo esse... Então, assim, existe esse risco de laicismo, que é a ideia de achar que você tem que banir do espaço público a discussão da espiritualidade. Você estaria amputando a existência humana, o que é completamente inadequado. Por outro lado, o laico no sentido de que a instituição não pode tomar partido, aí isso vale até também, partido em nenhum sentido, né? Político e partido do nível ideológico, do ponto de vista religioso, se aplica em todos os níveis, né? Deveria, né, pelo menos. Porque às vezes a gente olha só para um lado e não olha para o outro, né? Esse é um ponto importante. Então, é isso. Assim, eu acho que o laico, na laicidade adequada, eu acho que é perfeitamente adequado. Agora, o laicismo, de a postura de extirpar essa parte da realidade, é completamente não natural e inadequado para o papel da universidade. Ok? Oi, boa noite. Boa noite, doutor. Estou muito grata de estar aqui. Meu nome é Bárbara, sou médica residente de Medicina de Família e Comunidade.
E a área que eu trabalho da minha estratégia de saúde é uma área com muitos pacientes idosos que têm uma religiosidade muito aprofundada de ir na igreja mais 3 vezes por semana, né, em diversas instituições religiosas diferentes. É um tema que eu abordo muito nas minhas consultas, mas no nível individual. Mas eu tenho muita vontade de abordar coletivamente, principalmente com os jovens, já que eu moro numa área de risco, né? Trazer essa espiritualidade e a religiosidade para os jovens, para tentar dar um senso de existência, de pertencimento também, para a gente conseguir até ser um fator protetor dentro da comunidade. Mas existe muito essa ideologia de que a gente não pode fazer isso coletivamente, porque a gente acaba induzindo alguma prática religiosa. Apesar de não ser a minha intenção nem o meu ideal. Eu queria saber, no nível comunitário, como a implementação de um grupo de espiritualidade e religiosidade também aberto, laico, nesse sentido que a gente acabou de conversar, ele pode ser um fator protetor para essa comunidade. Existe um benefício a nível comunitário e coletivo da espiritualidade? Sim, há bastante coisa atualmente sobre espiritualidade na saúde pública, né? Tem toda uma discussão importante sobre isso. Como eu falei, esse professor de Harvard, o Tyler Vanderwiller, professor de saúde coletiva de Harvard, trabalha bastante sobre isso. Mas há uma grande discussão do ponto de vista ético, como que você pode fazer uma intervenção de saúde pública e espiritualidade sem ultrapassar a barreira de fazer proselitismo dentro da área de saúde, que não pode ser feito, né? Então, essa é uma questão que não é simples. Uma das questões que se coloca por exemplo, ele mesmo, até discutiu com ele outro dia sobre isso, ele falou o seguinte, um modo que pode se fazer é o seguinte, você, ao fazer campanhas, por exemplo, fazer campanhas com os jovens sobre vida mais saudável, aí você vai falar, olha, tem a questão da atividade física, da alimentação, da espiritualidade, quer dizer, se você tiver alguma espiritualidade, vale a pena buscar um dos fatores que contribui, mas não falar que você tem que ir de qualquer jeito, isso tem que tomar muito cuidado, né? Outra coisa que pode se fazer é uma parceria com as comunidades religiosas, né? Você pode ir até a comunidade religiosa e falar um pouco sobre saúde, né? E ajudar a quebrar essa barreira. Às vezes, na própria comunidade religiosa, eles podem referenciar pessoas para poder tratar contigo. E do mesmo modo, você está falando com um jovem, por exemplo, olha, e você, eu falo muito assim, por exemplo, o jovem, se socializar mais, né? Pô, precisamos de melhorar a socialização, sair da tela, fica lá e tal, tal. Beleza. E aí, o que você pode fazer? O que você gosta? Eu levanto. Eu falei, o que você gosta? Ah, ele gosta de esporte, amigos, música, algum grupo religioso, já frequentou, já participou. Eu vou abrindo vários leques. E a pessoa fala, não, é verdade, eu tenho um grupo religioso, mas eu nem sei aonde que eu posso ir e tal. Qual que é o que te interessa? Ó, na nossa comunidade tem tais e tais grupos. Você já experimentou poder ver como é que é? Então, são algumas estratégias possíveis. Mas é um negócio ainda... É preciso realmente tomar cuidado para não ficar realmente uma questão de vamos fazer um evento religioso dentro do posto de saúde, que não é o caso mesmo, efetivamente. Ok? Vamos aqui então para a perguntinha do papel. Alexander, vamos responder essa daqui então, aí a gente passa para... O que difere ou como o senhor identifica se o paciente que ouve vozes está tendo contato espiritual ou alucinação? Muito bem. Esse foi o tema do meu doutorado, há exatos 20 anos atrás, que a gente trabalhou. Como fazer o diagnóstico diferencial entre uma experiência religiosa, mística, espiritual, saudável, e um transtorno mental, né? Inclusive, para fazer essa distinção, não preciso necessariamente achar que o paciente realmente está ouvindo Deus ou Espírito e tudo mais. Não preciso de achar exatamente isso. Mas eu sei que aquela experiência não é patológica, tá? Então, há uma série de propostas de critérios, a gente discute isso, posso aprofundar. Na TV NUPS tem um vídeo sobre isso. Inclusive, eu participei da força-tarefa que fez o CID-11 agora, da transtorno dissociativo, como fazer essa distinção. Em linhas gerais, eu vou dizer o seguinte: se aquela experiência que o paciente está tendo, que a pessoa está tendo, não sei nem se é paciente, que a pessoa está tendo aquela experiência, está ouvindo, vendo e tal. Primeiro,
ele tem outros sintomas sugestivos de um transtorno mental. Por exemplo, paciente bipolar em mania. Ele está agitado, acelerado, dormindo pouco, ele está mais desinibido e também está tendo experiência espiritual. Provavelmente é um quadro mais de mania mesmo, por exemplo. Ou no caso da esquizofrenia, o paciente está com um quadro mais delirante, que estão botando câmeras que estão observando ele, etc, etc. Provavelmente mais provável. Agora, se aquela experiência não está associada com outros sintomas de transtorno mental, é uma experiência que não está gerando sofrimento. Às vezes só gera sofrimento porque a pessoa está em dúvida do que é aquilo. Será que eu estou louco? Será que eu não estou? Mas a experiência se não gera sofrimento. Ela consegue manter a vida dela, consegue fazer as atividades dela. Essas experiências tendem a ser mais saudáveis. Fiz um resumão aqui, mas é mais ou menos nesse sentido. Oi, boa noite. Eu sou interna de medicina e primeiro eu queria dar um exemplo de coping religioso negativo que aconteceu na minha família e depois eu vou fazer minha pergunta. Eu estou rodando agora no internato, estava há 2 semanas na neurologia. O meu irmão apresentou alguns sintomas, procurei meus professores, foi tudo muito rápido, eles já fizeram a internação dele. E aí lá na internação, a minha mãe estranhou que eu estava muito calma e perguntou por que eu não estava sofrendo junto com eles. E eu frequento bastante a igreja, eu confio muito nos meus professores, e isso justificou eu estar calma. E o meu irmão, por outro lado, ele não é muito de estar indo na igreja. Mas aí, naquele momento na internação, ele buscou a Deus e perguntou: por que Deus está fazendo isso comigo? Por que ele escolheu que isso acontecesse comigo aqui? Porque, no caso, se a doença for confirmada, não tem cura e ele vai ter que se adaptar com ela para o resto da vida. E aí entrou nisso o coping religioso negativo. Ele podia estar tendo pensamentos positivos, ele está com uma equipe muito boa de profissionais que estão ali dispostos a ajudar. Ele foi pego em uma fase aguda da doença, então ele tem um prognóstico bom aí pela frente. E aí eu queria saber, até para mostrar mesmo para ele, se tem alguns estudos sobre o pensamento positivo associado à religião para pacientes que têm algum desses prognósticos de doenças que não têm cura ao longo da vida. Eu vi alguns da USP e do National Geographic. E eu queria, assim, levar mais uns para ele até se acalmar junto a isso. Ok, obrigado pela pergunta, pelo relato. Então, olha só, isso é uma coisa bem importante que você colocou. É que esse coping positivo e negativo não é tão estanque assim. Eu falei aqui rapidamente, mas agora é bom que você me trouxe essa oportunidade. É muito comum, frente a situações dramáticas, mais difíceis, frequentemente a gente oscila às vezes entre coping positivo e coping negativo. Frequentemente vem esse questionamento: por que Deus fez isso comigo? Por que é injusto, etc e tal. E quando esse coping negativo, e muitas vezes ele vem, mas ele é transitório, sabe? E a pessoa, o coping negativo é ruim quando ele é contínuo, de um modo geral, sabe? Então, o que a gente vai fazer, muitas vezes, é acolher, ouvir o paciente, sabe? Ouvir a pessoa, entender, deixa ela falar, deixa ela desabafar um pouco aquilo que ela está sentindo, etc e tal. Deixa ela colocar e saber que é natural a gente ficar, às vezes, indignado, ficar com raiva das coisas, com raiva de Deus, com raiva de todo mundo, por causa daquilo, ouvir e acolher aquilo ali, e ao mesmo tempo criar condições da pessoa ir ressignificando isso, né? Então, de um modo geral, é mais nesse caminho, não é simplesmente dizer, não, você não pode pensar isso assim, mas você ouve, entende com o paciente aquilo ali, tudo mais, aquele coping negativo dele, fala que é comum a gente ter essas dúvidas, vir esses questionamentos, etc e tal, faz parte do processo natural de lidar com um grande desafio existencial, né? E a gente vai ajudar, a gente ouve, mas vai ajudando o paciente a mover numa outra direção, ajudar aos poucos a apontar outras perspectivas dentro do próprio processo, da própria religião, da própria visão dele. Então, de um modo geral, é nesse sentido. E sim, há inúmeros estudos sobre como a espiritualidade e o coping positivo ajudam o paciente a enfrentar uma doença crônica grave, como eu dei o exemplo ali do renal crônico em diálise, por exemplo, né? Há muitos estudos nesse sentido, sim. Ok? Mais uma perguntinha aqui do papel. Alexander, como você disse, a transcendência já era algo aceito entre os grandes filósofos da Grécia, sobretudo Platão com a teoria das ideias e Aristóteles com a metafísica. Nesse sentido, há de fato uma demonstração possível de ser feita.
o imaterial ganha uma necessidade epistemológica e ontológica. Seria possível e benéfico ao paciente a motivação para a investigação filosófica, dados todos esses benefícios que foram citados? Então, acho que vai variar de paciente para paciente, né? Você tem pacientes que têm interesse. Muitos pacientes vêm com angústias existenciais mesmo, né? Assim, a vida tem sentido, não tem, né? Às vezes vem isso, eu aprendi na faculdade que a ideia de Deus é uma coisa de gente atrasada, que é só de dominação, etc. E a pessoa bloqueia aquela espiritualidade dele. Isso gera uma angústia. Se tiver isso com muita frequência, né? E quando você vai. E a minha função como médico não é dizer que existe Deus ou não existe Deus, mas olha, a coisa é um pouco mais complicada do que isso. Ajude aponta alguns autores do ponto de vista acadêmico que refletem sobre isso de outra perspectiva e ajuda o paciente a lidar, né? Inclusive, um outro exemplo bem interessante também sobre o quanto essas reflexões, até as evidências podem ajudar nesse sentido. Tem um colega que é médico, psiquiatra de cuidados paliativos num grande centro em São Paulo, e ele tem contado que ele tem dado este livro sobre vida após a morte, sobre ciência de vida após a morte, para os pacientes terminais. E ele tem comentado que tem tido um impacto muito interessante, porque o paciente começa a ver que há evidências de que há uma continuidade, começa a ter um sentido maior às coisas, e aquilo ajuda e dá força para ele enfrentar. É isso que eu estou dizendo. Não tem uma resposta única. Ele vai ter que ver em cada paciente o que cada paciente demanda, né? O que toca aquele paciente, que ferramenta, que fibra do paciente vai ter que vibrar para poder fazer com que ele se mobilize no sentido mais positivo, para que possa florescer, né, de modo mais saudável. O Alexander, a gente sabe que dentro da metodologia científica, para a gente aferir algo, a gente precisa primeiro definir, né? A gente não tem como medir sem a gente definir. E uma das grandes dificuldades assim no campo da saúde e espiritualidade, principalmente quando a gente traz para dentro da universidade, é o que é espiritualidade, do ponto de vista científico. E aí, muitas vezes, vem o questionamento do que é esse conceito, e muitas vezes se confunde a espiritualidade com bem-estar. E qual é o lado científico, realmente o significado científico de espiritualidade, para que nós possamos realmente trabalhar isso dentro do campo acadêmico? A gente sabe que não é fácil você definir determinados construtos, né? Então, nós temos grandes autores como Harold Kunig, como a Cristina Puchalski, como a Nanda Aracha, que trazem os seus conceitos, alguns conceitos mais fechados, outros mais amplos, outros mais voltados para o transcendental, outros mais voltados para o sagrado, né? Então é importante nós termos isso definido do ponto de vista científico. Aí eu te pergunto, qual é o teu conceito de espiritualidade? Então, até como a gente comentou no começo, o conceito de espiritualidade tem uma grande discussão, há dezenas de definições diferentes. E existem dois grandes grupos, né? Um grupo com o qual eu me filio, que eu acho que a maioria dos estudiosos que pesquisam efetivamente no tema, inclusive no nosso livro, o outro da Spirituality and Mental Health Across Cultures, a gente revisa dezenas de autores nesse sentido, em que afirmam que o que tem de espiritualidade, que une todas as tradições, é a noção de um transcendente, sagrado. Eu não consigo. Quando as pessoas criticam esse conceito, falam, tá bom, me aponta uma grande tradição espiritual que não tem um transcendente sagrado. Não consegue me apontar. Então, eu acho que é isso aí. É que existe do outro lado, às vezes, dentro do próprio ambiente acadêmico, um desconforto com essa noção de transcendente. Quer dizer, é um desconforto. Quer dizer, poxa, mas como assim algo além da matéria? Que só pode falar de matéria, não sei o que lá. Então tem meio um silenciamento dessa questão do transcendente, e aí se pega a espiritualidade, desossa ela, tira da espiritualidade a espinha dorsal, que é o transcendente, e passa a ser uma coisa muito mais vaga e difusa. Sentido existencial, sentido de bem-estar, de propósito, são coisas muito legais, claro, bem-estar, paz, propósito, são coisas legais, mas não é exatamente espiritualidade, né? E mais, qual que é o problema principal de definir espiritualidade como propósito e bem-estar?
é que às vezes você vai fazer uma pesquisa que tem escalas que definem espiritualidade como bem-estar e propósito, e paz interior. E aí você usa essa escala de espiritualidade e vai ver se espiritualidade protege contra a depressão. Ora, bolas. Você define espiritualidade como estar em paz, ter propósito, como é que é? Paz, propósito, sentido existencial. Você conhece alguém que está deprimido, que está com muita paz, muito propósito existencial? Claro que não. Então, já está. Por quê, então? Nesse conceito de espiritualidade, eu estou incluindo variáveis positivas de saúde mental. Então, chama tautologia. Eu defino a espiritualidade já como uma saúde mental positiva. Então, quando eu testo em estudos, vai dar sempre relação, com relação positiva ou inversa, com depressão, com ansiedade, etc. e tal. Então, isso é um problema sério em pesquisa. Quando você define a espiritualidade como um propósito existencial. Esse propósito existencial é muito importante, mas de modo geral ele está embasado, às vezes, numa questão espiritual. Mas não ele em si seja a espiritualidade. Eu acho que esse é o problema central. Bom, ainda estamos aqui no nosso tempo, né? Como o Alexander colocou as diretrizes de prevenção de doença cardiovascular, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda a abordagem da espiritualidade. E hoje a gente sabe que não só a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas a Sociedade de Psiquiatria, a Sociedade de Cuidados Paliativos, a Sociedade de Oncologia, todas elas têm diretrizes que apontam e que recomendam essa abordagem da espiritualidade. Mas, assim, na prática clínica, eu acho que muitos vão concordar que nós estamos ainda muito aquém, né, dessa abordagem da espiritualidade frente a frente ao paciente, dentro da prática clínica do dia a dia, né? E eu queria perguntar ao Alexander que estratégias, primeiro assim, por quê, né? A nossa prática clínica ela é baseada em evidências científicas, e nós temos evidências científicas, como o Dr. Alexander trouxe, que comprovam o impacto disso, né? Trazendo benefícios para a saúde. Então, por que nós ainda não conseguimos avançar mais e que estratégia nós podemos lançar, né, para que nós consigamos avançar mais em trazer realmente a espiritualidade para a prática clínica? Muito bem. Tem várias pesquisas, aqui no Brasil, inclusive, perguntando aos clínicos se eles acham que a espiritualidade é importante para a saúde. A maioria acha que é. Mas a pergunta é por que então você não aborda? E a maioria não aborda na sua prática clínica. Ah, tá bom, então tem uma lacuna. Você reconhece que é importante, mas você não aborda. Por que não aborda? 3 fatores fundamentais. Primeiro, falta de treinamento. Eu não fui treinado. Segundo, medo de ultrapassar barreiras éticas, né? Eu vou ficar fazendo pregação aqui e tudo mais e tal. E 3, falta de tempo. E eu acho que essas 2 fatores, falta de tempo e medo de barreira ética, só acontece porque não teve treinamento adequado, né? Então a solução é treinamento, né? Disseminar um treinamento adequado, como vocês estão fazendo aqui na UEA também, sobre como fazer. Quer dizer, o que tem de evidência, qual é o limite ético do que você pode ou não fazer, né? E como fazer. Quando as pessoas percebem isso, os próprios profissionais tendem a usar com muito mais facilidade. E não só isso, que ele percebe que os pacientes recebem isso muito bem, melhora o vínculo. Vários estudos mostram, quando o profissional pergunta sobre espiritualidade, o paciente refere que o vínculo foi melhor, a qualidade de atendimento foi melhor, porque ele se sentiu mais mobilizado e você consegue mobilizar outros aspectos positivos do paciente. Então, eu acho que o grande desafio é treinamento. E a gente tem enfatizado muito treinamento, tanto em cursos, né, em congressos, congressos os mais variados, a gente faz esses treinamentos, publicações com esses treinamentos, e assim vai, né? E a ideia é criar disciplinas que façam esse aspecto, além de publicar diretrizes também. Então, esse é o processo que tem acontecido. Dentro disso que tu colocaste, quando nós começamos a disciplina de saúde e espiritualidade dentro da Universidade do Estado do Amazonas, que foi em 2019, na época tinham 8 ou 10 universidades no Brasil com uma disciplina de saúde e espiritualidade, né? E
Tu tens informações ou novas publicações? Como é que está esse quadro hoje do ensino da espiritualidade dentro da academia? Tem aumentado bastante. Eu não tenho um número de cabeça aqui. A pessoa que tem isso provavelmente melhor é o colega lá de Juiz de Fora, e geriatra, o professor Giancarlo Lucchetti, que é o principal referência, mas vezes faz no mundo na área de ensino de espiritualidade, nas faculdades e tudo mais. Ele fez um levantamento de faculdades de medicina no Brasil inteiro e publicou recentemente, mas eu não estou lembrando de cabeça os dados, mas sem dúvida aumentou sim. Aqui na região norte nós temos duas universidades, né, que é a Federal do Pará e a Universidade do Estado do Amazonas. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta ao Dr. Alexander? E agradecer mais uma vez aí também a essa oportunidade. Professor, eu me senti na obrigação, e peço perdão aqui a todos, de complementar um tanto aquela questão econômica que eu coloquei no primeiro momento. Porque, a meu juízo, com todo respeito, eu vejo uma barreira muito grande e uma campanha muito grande que tem a ver com as questões econômicas, enfrentando a eficácia da espiritualidade na saúde. Por quê? Porque a gente tem aprendido na academia a medicamentalizar tudo. Eu estou com fome, eu tomo remédio para saciar a fome. Eu estou sem fome, eu tomo remédio para aumentar o apetite. Eu estou sem sono, eu tomo remédio para dormir. Eu estou com sono, eu tomo remédio para acordar, e assim sucessivamente. E a indústria farmacêutica mundial, todos nós sabemos, e não é um discurso contra medicamento, que a gente sabe que é maravilhoso, quando a gente está com um problema, necessita e é bem recomendado, mas isso a gente nota um excesso. Eu sou jovem há mais tempo, e na minha época de jovem de mais tempo, farmácia era uma em uma cidade. Hoje a gente entra nas farmácias, e aqui em Manaus é um mundo de farmácias gigantesco, que a gente entra com um carrinho de supermercado e vai no corredor A, na prateleira 3, e pega um determinado medicamento. Depois vai no corredor 18, na prateleira 47, para pegar o outro, e assim sucessivamente. E eu fiz esse primeiro relato porque a minha esposa, e vou tratar de você, que é muito mais jovem que eu, com todo respeito. Você é mineiro? Você é mineiro? Não, eu sou do estado do Rio, mas eu Estado do Rio, moro em Minas. Janeiro, Fluminense. Eu também sou fluminense, nos dois sentidos, graças a Deus. Sou lá de Petrópolis e torcedor do Tricolor. A minha mulher é lá da Zona da Mata, pertinho de Juiz de Fora, de Leopoldina. E a minha esposa, ela trata de um câncer, já há 15 anos, que atingiu mama, cirurgião dentista também, Daniel, nossa colega. E aí a Coen também. E linfonodo positivo, pegou também cadeia linfática, surge um nódulo na base do ápice petroso. Depois, não satisfeita, a minha namorada de 45 anos de namoro aparece também com nódulos na tireoide, e por aí vai uma sequência de situações, fibromialgia e por aí vai. E a medicina da academia, ainda reinante, pergunta como essa mulher ri todo dia. E ela me ensina, com a espiritualidade que ela tem, ela me ensina a reconhecer a minha pequenez enquanto homem, de ver nela a coragem da mulher, sempre maior do que a nossa, que somos homens, e essa vontade de viver, espiritualidade. Acorda de manhã e diz, que dia lindo, porque o céu está azul. Acorda de manhã, que gostoso, está chovendo. Eu falo, meu Deus do céu, essa mulher não vai reclamar com fibromialgia, com dor, com câncer, com tudo isso? Enfim, perdoe-me aqui eu ter me alongado, professor, porque eu gostei muito de todas as colocações aqui. A sua palestra foi fantástica, a intervenção aqui foi maravilhosa de todos. Mas o Daniel fez aqui uma colocação que tocou muito a mim, no sentido de, não seria interessante nós colocarmos na abordagem com o paciente algumas coisas
desses dados científicos, dessas pesquisas. Achei muito pertinente essa situação. Eu sei que é difícil, eu sei que é delicado. No entanto, eu penso, professor, que quando nós abordamos a questão saúde e espiritualidade, nós quase sempre levamos para o campo do comportamento, da questão psicológica, não é? É da depressão, é do problema das neuroses e etc., o que é extremamente pertinente. Eu sou um não psicólogo frustrado, um não psiquiatra frustrado. Eu amo essa área. Minha filha é psicóloga, mas eu vejo quanto que da espiritualidade nós poderíamos demonstrar, e são demonstrados nos estudos, ligados aos problemas de ordem física, e não somente nos problemas de ordem psicológica comportamental. Quando eu citei as questões de Iowa, de Stanford, de Rochester e outras mais, pesquisas extraordinárias de pessoas que têm espiritualidade, e a pesquisa feita, por exemplo, se eu me permite, com mulheres com câncer de útero, mostrando que quando tem espiritualidade diminui não somente o tamanho do tumor, como também dos vasos que nutrem esse tumor, o calibre sanguíneo desses vasos. Isso é uma coisa extraordinária. Isso é uma coisa que você dimensiona fisicamente, e não somente no campo psicológico, comportamental. Então, esse tipo de estudo, professor, o senhor concordaria que teria, não sei nem se tem, eu peço desculpas em função do cotidiano das academias, teria uma eficácia para romper com essas barreiras, que eu peço perdão, eu noto que tem muito a ver com as questões, infelizmente, ideológicas, ok? Achei extraordinária a colocação, mas também de interesses econômicos. Essa abordagem para os jovens nas academias, demonstrando esta situação. E eu cito uma última pesquisa, pacientes com poliartrite, que tiram os movimentos, que colocam as articulações aqui, todos aqui são estudantes de medicina, de enfermagem, de odontologia, sabem do que estou falando, que diante da espiritualidade não somente têm melhor qualidade de vida, como demonstram menos dor e têm uma sobrevida maior, tal como os pacientes de oncologia. Isso é uma coisa dimensionada no campo físico, que seria, talvez, a meu juízo, o caminho mais direto e mais eficaz, junto com as abordagens no campo psicológico, psiquiátrico, comportamental, para romper com estas resistências que ainda existem no meio acadêmico com relação à espiritualidade, religiosidade e saúde. Queria muito, eu adorei a sua palestra mesmo, principalmente porque é fluminense, gostei muito. E Três Rios, eu sou de Petrópolis, pertinho de Três Rios, e minha irmã mora em Três Rios, inclusive. E eu adorei a sua palestra, e eu quero aplaudir, sinceramente, e encerro aqui, e agradeço por ter me alongado, a paciência aqui, peço desculpas por ter me alongado, porque é muito corajoso, né? Ambos, como médicos, já tive a oportunidade de ouvi-lo e também me encantei muito em ouvi-lo. Adorei a sua palestra, mas são corajosos, porque, tal como alguém que me antecedeu disse aqui em algum momento, a gente às vezes é tido como louco, né? É tido como que eu vou abordar a espiritualidade na academia? Me parece, por isso eu fiz ali a pergunta se o Brasil é de alguma forma ponta de lança nisso, porque eu lhes admiro e reverencio muito, e acho que neste sentido ambos aí, e você com tanto trabalho, com tanta publicação e renomado mundialmente, acaba sendo um missionário dessa medicina nova que está tomando gradativamente espaço. Então eu gostaria muito de ter a sua opinião, por favor, se possível for, no sentido da importância dessa abordagem da eficácia dos problemas de ordem física. Muito Obrigado. bem.
Obrigado aí pelos comentários do nosso trabalho. Então, são 3 pontos. Primeiro, na realidade, hoje em dia, no ambiente acadêmico mesmo de alto nível, já praticamente não há muito problema sobre falar de espiritualidade. Já melhorou muito, é muito mesmo. Assim. Há uma receptividade bastante boa, assim, os tempos realmente estão mudados. É uma coisa realmente, hoje em dia, é muito mais difícil de ter obstáculos mais fortes. Isso é um dado importante. Sobre a questão financeira lá da indústria, eu volto a dizer assim, eu nunca vivenciei um problema nas várias atividades que eu faço em vários níveis, nunca vi nenhum problema. Pelo contrário, na realidade, viu? Assim, em alguns momentos eles já me procuraram para poder falar sobre isso, para poder fazer acabar, não vou falar o nome do laboratório, agora acabou de fazer um encarte sobre a espiritualidade. Nunca vi problema sobre isso. Sim, nunca vi nenhuma evidência de qualquer obstáculo deliberado da indústria a esse respeito. O que eu já tive, na verdade, é apoio em alguns aspectos. E, por fim, sobre o aspecto físico, sem dúvida é importante estudar. Agora, o problema é o seguinte, os resultados não são tão claros quanto na área mental. Dos resultados físicos, o mais claro é a mortalidade geral, como eu comentei. Aquele handbook do Koenig, que acabou de sair, inclusive, agora, reforça isso. E ele analisa estudo em cardiovascular, em câncer e tudo, mas vai pegando parte por parte, analisa tudo que tem de evidência. Da saúde física, em termos de desfecho duro mesmo, assim, a mortalidade, é claro que a mortalidade impacta. Sobre os outros aspectos, os resultados são um pouco mais não tão robustos quanto os outros sobre depressão, como eu falei, sobre suicídio, etc, etc. Mas tendem a ser positivos os estudos, mas muitos não dão resultado, mas sem dúvida, o impacto do como a pessoa lida com a doença não há dúvida. Agora, mas tem estudos sobre progressão de HIV, por exemplo, tem estudos sobre demência, tem estudos também, mas são estudos ainda menos consolidados do que os estudos da área mental, basicamente. Ok? Boa noite, meu nome é Carmen Inácio, eu sou de Juiz de Fora, formei na Universidade Federal de Juiz de Fora em 1974, faço 50 anos formada esse ano. O ano que eu nasci. Eu estarei lá para comemorar os 50 anos na universidade, lá no hospital lá da Glória, era antiga lá a universidade. Eu quero não seria uma pergunta, seria um relato. Eu sou cardiologista, quando lançaram porque eu sempre usei a espiritualidade no meu consultório, como eu atendo mais idosos e tudo mais. Quando lançaram em 2019 a coisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu fiquei muito satisfeita, porque existia uma certa resistência entre os colegas sobre usar a espiritualidade no consultório. E a partir de agora, hoje eu estou vendo que a espiritualidade é uma ciência, entendeu? Então, isso nos dá mais caráter, mais trabalho com os valores que a espiritualidade sendo uma ciência. Se bem que a gente faz cuidado paliativo também, a gente usa muito a espiritualidade nos cuidados paliativos, certo? Então, eu fiquei encantada pela fase de estar uma ciência que nós podemos usar, que eu uso agora, eu sempre usei, não sou mais motivo de chacota, porque os médicos não sabem, pensam que espiritualidade é religião, e não sabem separar esse ponto, né? A ciência da religiosidade, da espiritualidade. Então, eu acho muito interessante o que foi feito, eu acho aplicável sempre no consultório, o fator da espiritualidade, cai bem, é um dos pilares que a gente usa para o tratamento clínico, certo, professor? Então, parabenizar, que eu gostei muito dessa palestra, tá bom? Boa noite. Queria agradecer. Só lembrar que na cardiologia, a liderança principal no Brasil é o colega Álvaro Avezum. O Álvaro Avezum é um dos cardiologistas, dos cientistas brasileiros mais citados no planeta. Ele é um cardiologista de grandes estudos epidemiológicos e foi um grande líder, né, e ainda é,
na cardiologia, na área da criar agora o GENCA, né? Grupo de Estudo de Medicina Cardiovascular e Espiritualidade na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, sempre tem mesas de espiritualidade de cardiologia. Então, é um trabalho, grande parte, coordenado pelo Álvaro Avezun e por outros colegas. Posso fazer só mais uma pergunta? Para a gente encerrar aqui nossos trabalhos, né? Então, só mais uma perguntinha. O Alexandre traz aqui para a gente, aproveitando aqui, ciência da vida após a morte, né? Então, ele traz aqui para a gente a ideia, né, de que a questão da sobrevivência da consciência, né, ou da alma após a morte é um assunto de ciência, né? Então, esse livro é importantíssimo no sentido de abordar esses aspectos, né, de mostrar que isso é uma ciência, tem interesse na ciência já há muito tempo, né? Então, eu queria só te encerrar com uma pergunta filosófica, né, Alexandre? Se um dia a ciência chegar à conclusão que sim, existe vida após a morte, você acha que isso pode trazer algum impacto do ponto de vista de desfechos em saúde ou em qualidade de vida? Sim, a gente discute, inclusive, no primeiro capítulo do livro, já há uma série de estudos sobre a crença na vida após a morte e o impacto sobre vários aspectos. Então, por exemplo, já se sabe que as pessoas têm maior crença em vida após a morte. Primeiro, um dado interessante, ao contrário do que se imagina, não tem relação entre escolaridade baixa e maior crença em vida após a morte. Na realidade, em vários lugares é o inverso. Quanto maior a escolaridade, maior a crença em vida após a morte. Esse dado tem no Brasil, tem na Rússia, Canadá, França, por exemplo. E que impacto isso tem? Um deles é maior sentido existencial, maior sentido existencial, menor índice de suicídio. Teve um estudo que seguiu mais de 10 anos as pessoas, e quem estava em vida após a morte tinha menos de 30% a menos de morte por suicídio no segmento, porque faz sentido, né? Se o suicídio é a ideia de que eu vou sumir, vou desaparecer da vida. Se a pessoa acha que ela morre e não acaba, e que talvez até continue pior, como uma das tradições espirituais falam, isso é um fator importante para evitar o comando de suicídio. Tem menos aceitação da eutanásia também, melhor qualidade do morrer. Tem estudos também mostrando menor nível de ansiedade e maior qualidade de vida, porque tem um impacto muito grande sobre a visão que a pessoa tem dela mesma, do que é o ser humano, do que é a vida, né? E a visão de um mundo determina tudo que a gente faz, né? Eu acho que, sem dúvida, é um ponto que pode ter um impacto muito importante sobre a humanidade. Queria agradecer, então, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado por resistirem até essa hora, e aquele que resistir até o fim, este sim será salvo, vocês sabem, né? Em nome da Universidade do Estado do Amazonas, agradecemos a presença de todos. Muito obrigada e boa noite.